Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As pensões outra vez na campanha. E bem, porque isto tem a ver com a nossa vida. Se a minha reforma é de 375, mas olha, eu queria ver nós o subimos, senhor primeiro-ministro. deixe-me só dizer uma coisa, nós Eu subimos queria- o complemento Primeiro, solidário para calma. idosos. Eu queria ver o senhor Mas você tem primeiro-ministro. direito ou não? Ah, não, olha, Tenha calma, eu não tenho direito nem remédio. Eu já contei ontem, mas eu não resisto a voltar a contar, porque a interação entre Luís Montenegro e uma reformada é todo um programa, diz tudo sobre Luís Montenegro. As pensões entraram em força na campanha eleitoral. Percebe-se. A população com mais de 60 anos representa um quarto do total, o que a torna um apetecível campo de angariação de votos. Mas, muito para lá desta compreensível estratégia dos partidos, está em causa uma dimensão da nossa vida coletiva sobre o qual paira a incerteza. Os que agora sustentam as reformas dos mais idosos terão quem desempenhe o seu papel no futuro? Haverá reformas para todos? Se sim, terão os valores equiparáveis aos atuais? Os partidos dividem-se sobre a melhor forma de garantir esse futuro. Essencialmente, o que os separa é a natureza pública ou privada, ou ainda mista, do sistema. PS, PCP e Bloco exigem que seja completamente pública. A AD tem a solução no seu programa e insiste que não está no seu horizonte da próxima legislatura qualquer mudança, mas admite, aliás, sempre admitiu, quebrar o monopólio da natureza pública do sistema de pensões. E depois há ainda a Iniciativa Liberal, que desde o princípio admite a criação de um regime complementar de capitalização privada. Os desafios são imensos. Entre 2008 e 2022, a despesa real com pensões aumentou 28%. E ainda assim, os pensionistas estiveram sempre entre as primeiras vítimas dos programas de austeridade. Um pensionista com uma pensão de 1.000 euros em 2007 terá perdido, em 2023, 11,2% do valor da sua pensão, isto a preços correntes. Já um pensionista com uma pensão de 3.000 euros nesse mesmo ano terá perdido no mesmo período 15,2%. Lê-se no recente livro verde sobre a sustentabilidade da segurança social. Mas há mais. O país envelhece rapidamente. O mundo do trabalho está em rápida mudança, o que afeta as receitas do sistema. O rácio de pessoas com mais de 65 anos para as pessoas que estão em idade de trabalho, ou seja, entre beneficiários e contribuintes do sistema, passará dos atuais 40% para 60% em 2040 e daqui para 68% em 2070. Entre os desafios prementes e a natural emotividade da campanha, o que precisamos de saber sobre esta questão tão crucial para o futuro? Que dificuldades teremos pela frente? Convidamos Amílcar Moreira, professor auxiliar do ISEG, investigador da Dinapor, um modelo que avalia impactos e projeta novos cenários para a segurança social em Portugal, que é também membro da comissão que redigiu o livro verde sobre a sustentabilidade da segurança social. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Professor Amílcar Moreira, muito obrigado por vir ao P24. Em 2022 e nos últimos anos há uma relação de equilíbrio entre as receitas e os gastos no sistema de pensões, mas o livro verde que ajudou a redigir admite saldos negativos a partir já de meados da década de 2030, da próxima década. Portanto, quer isto dizer que ou se faz já alguma coisa ou daqui a 5, 10 anos o sistema ameaça entrar em ruptura? Muito obrigado pelo vosso convite. Deixe-me só começar por dizer que eu estou aqui no pessoal, não estou a representar a comissão como todo, não estou a representar as instituições para quem trabalho. Sim. Hoje o que o livro verde sugere, as correções que estão no livro verde sugerem, é que de facto nós vamos entrar num período de existência de déficits estruturais no sistema previdencial, mas que, tirando duas situações que têm a ver em que a produtividade aprecia ritmos muito mais baixos, em linha com o que foi o trajeto no período de 2000-2015, o FES, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, que é a almofada financeira do sistema previdencial, conseguiria cobrir os déficits que existiam no sistema. Portanto, não estamos perante uma situação de ruptura do sistema, ou seja, o sistema, pela forma como é desenhado, vai ter déficits, uma relação entre receitas e despesas, mas temos uma almofada financeira que asseguraria o pagamento desses déficits. Qual é a questão aqui? A questão aqui tem a ver com estas posições, são bem feitas com base em pressupostos metodológicos, que vêm sobretudo da Comissão Europeia, que nós adotamos nas nossas projeções,
e alguns deles levam-nos a ser um bocadinho cuidadosos, porque, nomeadamente, os esforços relativos às taxas de participação no mercado de trabalho, que se prevêem que a Comissão Europeia prevê que cresçam de forma ainda substantiva e que o cumprir essas projeções vai depender de o mercado de trabalho conseguir de facto incorporar essas populações. Isso tem a ver com o envelhecimento e também com as novas formas de trabalho que vocês falam no livro verde. Tem a ver, por exemplo, com o trabalho à distância, etc, etc. Os novos contratos que não são tão, não são tão, garantem o mesmo nível de receitas como é o trabalho assalariado convencional, chamemos assim. Nós estamos a passar por um período de transformação estrutural da economia global. É uma revolução energética, estamos a mudar a forma como se dá energia à economia, não é? Há uma revolução de processos, quer em termos de automação, quer em termos da digitalização. Há uma reformulação até de financiamento da economia, os cryptos, todos os sistemas de finanças paralelos que estão a surgir. Portanto, nós estamos a entrar num mundo desconhecido, estamos a passar por uma verdadeira revolução. Incertezas, pois, sim. Os efeitos dessas reformas são muito difíceis de prever. Há agora, recentemente, foi publicado o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com a qual colaboro uma questão de transparência, e tenta quantificar efeitos em termos de perda de emprego para a economia portuguesa. Os resultados são algo preocupantes, mas nós temos de ver sempre que são projeções, partem de pressupostos, mas para mim, e o trabalho que foi feito na Comissão realmente revela, é que o desafio é de mais curto prazo e mais presente, e tem a ver com a precariedade. O fenómeno da precariedade, que ainda afeta uma parte muito significativa das gerações mais jovens, tem uma associação forte entre contratos a termo, bens salários e carreiras contributivas fundamentais. É esse fenómeno para mim preocupa muito mais, porque eu consigo perceber o que é, do que o impacto da automação, porque esse vai ser de longo prazo. A história diz-nos que este processo de transformação industrial, processos produtivos, que destroem muito emprego, mas também constroem muito emprego, geram novo emprego, novas posições, novas áreas de negócio. Portanto, prefiro concentrar-me no problema que nós podemos lidar já, que é a questão da precariedade. Mas neste contexto, a forma como o país, em campanha eleitoral, está a discutir esta discussão, enfim, que é com mais ou menor incidência, portanto, tu falas sobre a questão do se o regime deve ser 100% público ou deve ser misto, parece-lhe que é a discussão correta, se mantermos o modelo atual ou se o abrimos à coparticipação privada. É isso que é fundamental discutir, numa perspectiva, portanto, digamos assim, mais académica, mais, enfim, evidentemente também como cidadão que é. Vamos ver, há questões que se deve diferenciar, que é a diferença entre privatização por um lado e capitalização por outro. Porque há no discurso público muita confusão sobre isso. Certo. Privatização pode acontecer de duas formas. É nós tornarmos obrigatório por lei que parte das contribuições que se fazem para a reforma e a proteção de outros juros sociais passe a ser feitos através do mercado, de produtos vendidos no mercado. Há uma forma subreptícia de privatização que é o que acontece na área da saúde, que é por falta de oferta pública, por redução da oferta pública, se abre espaço a que ofertas de provisão de serviços que sejam públicos sejam feitos por privados. Em ambos casos nós não temos essa situação em Portugal. Ainda não há propostas mesmo na mesa. Propostas vão ser postas na discussão, só podemos caminhar para o caminho da privatização. Há outro debate, que é a parte que se relaciona, que é a questão da capitalização. E, por exemplo, está presente nas propostas da iniciativa que é mudar a fórmula de cálculo. E que uma parte das contribuições que nós fazemos para a Segurança Social sejam depois, os benefícios que aí são calculados, sejam por um mecanismo de capitalização, que é diferente do mecanismo de repartição. Temos o problema aqui é todas as hipóteses são legítimas, é um debate que tem de se fazer. O debate tem de ser informado, porque nós precisamos perceber quais são os impactos da introdução do princípio da capitalização obrigatória no sistema
se isso vai retirar financiamento, se nós vamos estar a desviar financiamento do sistema de repartição para mecanismos de capitalização, o que é que acontece? Como é que a gente financia O resto, a sim, despesa outra parte. que já existe? Sim. Esse debate tem de ser feito. E quem propõe a alteração do modelo tem de demonstrar, de facto, que isso não há um risco para o sistema. No livro verde, a Comissão propunha consignar uma parcela do IVA pago por cada pessoa a uma conta individual de capitalização. Portanto, esta vossa proposta, portanto, de alguma forma já acrescentava portanto, um novo mecanismo de sustentação do sistema. Pode-se interpretar assim? Uma das propostas na comissão era algo que foi reportado, que é a perda de valor aquisitivo das pensões ao longo do tempo. Nós identificámos que, à exceção das pensões mais baixas, que desde 2018 começaram a recuperar poder de compra, a maior parte dos pensionistas já têm perdido muito poder de compra, por causa da forma de atualização dos pensões. O que nós fomos propondo, quer essa medida que o Manuel está a falar, quer outras medidas de incentivo à poupança privada, vão no sentido de permitir às pessoas que possam ser mais afetadas, nomeadamente aqueles com maior rendimento, mais afetados por esse perca de poder de compra aquisitivo das pensões, de fazer poupança voluntária, complementar ao sistema, para repor poder de compra. Vai muito por aí. E permitir, sobretudo, às pessoas maior poder de decidir se querem complementar a sua pensão de natureza pública com poupanças de natureza privada. É por aí, não é a tal diferença entre capitalização e privatização. O que é proposto no livro verde, né, exatamente nessa medida do IVA, é que se cria um instrumento público e que se abre a porta que haja instrumentos de natureza privada têm de ser harmonizados com a oferta pública. Irão comprar. Portanto, eu não veria isso como um caminho para a privatização do sistema. Sim, portanto, mas é claramente uma capitalização. Uma outra questão que o livro verde fala, portanto, é uma questão, enfim, que dá conta de que só 4, a nível de regimes de pensões em empresas, só 4,3% da população que está abrangida e só 5% dos portugueses que têm, portanto, aqueles esquemas de poupança, reforma, vulgo, os PPRs. Isso é algo que poderia ser incentivado com, por exemplo, mais benefícios fiscais. Não? Aliás, a Comissão propõe, portanto, que haja novos mecanismos. Porquê é que não se vai mais longe nisso, professor? Eu acho que vamos ver, isto é um problema, ou nem é um problema, é um trânsito estrutural do sistema de pensões português, que é a baixa importância dos esquemas de poupança individual. Acho que reflete um bocadinho a história do sistema, não é? O sistema foi criado logo de base como fundamentalmente público, desde 25 de Abril, tem a ver um bocadinho com a própria estrutura da economia portuguesa, muito à base de pequenas e microempresas, com pouca capacidade de gerir este tipo de instrumentos. Por exemplo, para mim, essa é uma das razões para a falta de pessoas de natureza ocupacional, ou por baixa porcentagem de pessoas de natureza ocupacional, e depois já também a questão de salários, né? Da capacidade de poupar. Que não permitem margem para poupanças. Não é? Exato. Uhum. Nós, o que é a Comissão, mais ou menos, à luz daquilo que já disse há pouco, o caminho que a Comissão traçou é de se reforçar os incentivos à formação, quer de poupança complementar, quer de natureza ocupacional, quer de natureza voluntária. Sabendo que isso cria incentivos, não resolve o problema de base, até porque é preciso perceber se nós queremos mudar o sistema no sentido, por exemplo, como há em França, de haver, ou na Suécia, em que as pensões ocupacionais têm um papel importantíssimo no sistema de pensões. Nós não temos isso. Houve, e continua a haver, os cadernos eleitorais dos partidos, propostas no sentido de esforçar as pensões ocupacionais, mas tem sido um caminho muito difícil. A própria experiência do PEP, que é uma espécie de mecanismo que está à luz entre a poupança voluntária e a poupança ocupacional a nível europeu, foi um fracasso, não resultou. Houve um país, acho que era a Eslovénia, a Eslováquia, um dos dois, em que tinha sido introduzido, mas depois também falhou aí. E, de facto, estes tipos de sistemas, sem a introdução do que se chama da quase obrigatoriedade, que foi o que foi feito primeiro em Inglaterra, depois na Irlanda, que é tornar
tornar que as pessoas, quando entram no mercado de trabalho, imediatamente lhe é alocada um mecanismo de poupança privada de natureza ocupacional. E que as pessoas podem abandonar quando quiserem. Só nesse caso é que, por exemplo, na Inglaterra e na Irlanda, é que se conseguiu aumentar a taxa de adesão a este tipo de instrumento. Sem isso, vejo um pouco crível que nós vamos conseguir, de facto, aumentar a percentagem de melhorar a situação. de tomada deste tipo de produtos. Sim, professor. Mas já agora perguntava-lhe, professor, que avaliação é que faz dos programas dos partidos, programas eleitorais em questão relacionados com a sustentabilidade da Segurança Social. Diria que são interessantes, inovadores, ou nem por isso? Algumas propostas inovadores, mais de inovadores, relevantes. Em termos gerais, a questão da sustentabilidade é mencionada, continua no debate público. Há uma clara divisão entre esquerda e direita. À esquerda, claramente, vemos nos programas do IPS, LIVRE, PAN, a Bloco de Esquerda, apontarem para o caminho da diversificação de receitas, ou seja, percebendo que há que o envelhecimento demográfico reduz o número de pessoas a trabalhar no mercado, então reduzir o peso que a taxação do fator de trabalho tem no financiamento do sistema através da introdução de outro tipo de terceiro, nomeadamente a taxação de empresas com maior nível de capital e tecnologia. À direita, há a proposta da IEL, muito clara no sentido da introdução da capitalização, do princípio da capitalização do sistema, quer natureza obrigatória, quer natureza voluntária. O programa AD é bastante omisso nesta área. Tem ali algo interessante, que é uma medida que sugere que tem-se aumentar os recursos na máquina da Segurança Social para permitir melhorar a gestão de produtos de poupança voluntária. O que isso quer dizer não sei, interessante avaliar, mas pelo menos eu achei muito interessante que isso lá estiver. O que é que eu acho verdadeiramente interessante? O facto de que a PS e a PSD apontaram para medidas não tem a ver com questão da sustentabilidade, mas da simplificação de benefícios. Isto já está no debate nos ciclos de política pública nesta área já há muito tempo, vamos ver se é desta que avança. Acho que há uma medida muito importante de toda a agenda que o PSD propõe, que a AD propõe, na questão da modernização deste da Segurança Social. Absolutamente necessário. A minha experiência na comissão mostra isso. E era isso que eu achava mais interessante. Muito bem. Professor Amílcar Moreira, foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependents. Keir Starmer é o primeiro-ministro eleito pelo Partido Trabalhista Britânico, logo insuspeito à partida de ter grandes simpatias pelas políticas de direita. Mas nem por isso deixou de anunciar o endurecimento das regras da imigração nas Ilhas Britânicas. O objetivo é reduzir o número de imigrantes para 100 mil por ano, exigindo-lhes, entre outras competências, o domínio do inglês até para efeitos de reunião familiar. Diz ele, quando as pessoas vêm para o nosso país, devem também comprometer-se a integrar-se e a aprender a nossa língua. Estas medidas foram criticadas muito vastamente na política britânica e até por membros do seu próprio partido por serem, alegadamente, cedências à extrema-direita. Cá como nas Ilhas Britânicas, a imigração é um imparável foco de dissenso e de polémica. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.